Passos para formalizar a sua empresa de paisagismo. Primeiro, para que formalizar a sua empresa de paisagismo? Então, se você quer saber quais que são os passos que eu recomendo, segue essa live aqui que eu vou te dar todas as dicas. Primeira coisa, pessoal, o mercado de paisagismo é um mercado muito amador ainda, é muito amador. A gente carece de profissionais que sejam qualificados. Não estou chamando ninguém de desqualificado, pelo amor de Deus, mas a grande maioria dos profissionais ainda não encaram o paisagismo como uma empresa, como o seu ganha-pão principal. Enfim, acaba que o cliente ele tem uma certa dificuldade de achar bons profissionais e por isso que a gente tem um domínio de poucos profissionais que comandam as grandes obras, que têm acesso aos grandes orçamentos. Hoje, para você ser paisagista, para você ter uma empresa de paisagismo, é só você querer. Então, qualquer pessoa pode se autodenominar paisagista. Não tem problema nisso, mas a questão é que você precisa se qualificar, porque não é porque não exige uma formação, não é porque você tem que fazer uma faculdade de paisagismo, nem existe, né? Mas acaba que muita gente não se prepara, não se qualifica e principalmente não se formaliza. Isso é um problema muito grande. E daí, o maior problema disso, na verdade, não é nem tanto a qualidade da entrega, porque não é esse o ponto. Não estou dizendo que as pessoas não fazem bom paisagismo, mas a questão é que muita gente faz a mesma coisa, está sempre atuando naquela mesma área, fazendo projetos pequenos, jardins menores. Daí você compete, tanto paisagista, jardineiro, todo mundo competindo pelo mesmo tipo de cliente, o mesmo orçamento, o mesmo valor de orçamento ali. Então, o ticket médio parecido ali, os jardins entre 2 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil já é um jardim caro. E isso torna o mercado muito... acaba tornando o mercado meio prostituído, meio... uma concorrência desleal. Então, não dá para ganhar dinheiro nesse mercado, onde está todo mundo se estapeando ali para buscar, para fechar esse tipo de cliente. É aquele famoso pacote lá que eu sempre falo, do jardim buchinho, pedrinha branca e fênix. É o pacotão básico lá que o cliente mesmo, quero colocar umas pedrinhas, colocar um buchinho, quero uma palmeirinha aqui. Ok, fechou. Às vezes coloca uma moreia, coloca uma planta diferente que ele achou na floricultura, mas não tem um trabalho por trás para realmente tornar aquele projeto personalizado para o cliente, para dar para o cliente uma identidade para aquele jardim, para diferenciar ele dos vizinhos, dos outros jardins que ele já viu. Então acaba que a gente está ali competindo pelo basicão. Então eu defendo, porque isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que funciona por isso, que a gente tem que se especializar no sentido de fornecer serviços que não é todo mundo que fornece. Por exemplo, eu forneço jardim vertical. Não é todo mundo que faz jardim vertical. Eu forneço sistema de irrigação. Não é todo mundo que faz sistema de irrigação. Projetos paisagísticos, lagos ornamentais. Então, quando a gente começa a falar desse tipo de serviços, são serviços que precisam de uma certa formação, né? Você não pode simplesmente dar na telha e fazer um lago, né? Não dar na telha e fazer um telhado verde, um jardim vertical, ou um sistema de irrigação, porque os orçamentos são caros e se der errado, e vai dar errado se você não tiver formação, você vai ter problema sério com o seu cliente e você não vai se manter no mercado. Então isso demanda, exige uma certa preparação. E um detalhe importante é que eu não estou aqui falando isso para que você deixe de fazer o paisagismo para fazer jardim vertical, fazer lago, fazer telhado verde. Não, eu estou dizendo que se você faz esse tipo de coisa, você automaticamente já está em outro patamar e já está atendendo outro tipo de cliente. Vai chegar até você outro tipo de cliente. E isso inclui também paisagismo, porque para esse mesmo cliente que você vende o jardim vertical, o lago, o telhado verde, a irrigação, você vai também vender paisagismo, só que daí vai ser um cliente que vai gastar 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. Daí você finalmente vai conseguir fazer aquele
aquele projeto que o cliente gasta 20 mil reais só em vaso, 50 mil só em vaso, que vai pedir palmeira de 5, 10, 15 mil reais, que vai usar oliveira, que o sonho de todo paisagista é usar esse tipo de planta caríssima, que dá um grande retorno. Então, quando a gente começa a trabalhar mais nichado, né, trabalhar com um serviço mais específico, que você não está ali se debatendo por orçamentos pequenos, com certeza você tem um retorno maior. Então, dessa forma, você consegue ter acesso a clientes que estão dispostos a gastar mais do que simplesmente fazer a frentezinha da casa dele ali, colocar uma fênix, uma pedrinha branca e um buchinho. Então, ok, eu estou falando isso porque eu estou defendendo a minha tese de que o mercado paisagístico é muito amador ainda. O Antônio é lá de Xinguará, Pará. Que legal, Antônio. Não faço ideia de onde fica no Pará. Fica que distância de Belém. E eu trabalhei, pessoal, eu trabalhei nos Estados Unidos, né? E lá é absurdamente especializado o trabalho de paisagismo. Você vai ter empresa que só faz gramado, por exemplo, só cuida de gramado, chama lawn care, né? Então faz plantio de gramado, faz poda de gramado, e lá o corte de grama no verão e na primavera, no começo do outono, é semanal. Você contrata uma empresa para ir toda semana com o carrinho ali cortar tua grama semanalmente. Então é uma recorrência muito grande. O cliente faz uma assinatura, né? É um pagamento mensal que ele faz ali, e toda semana você vai cortar a grama do cliente. Só que lá, para você cortar a grama de um cliente de uma casa que é maior do que a média das casas aqui, em 15 minutos você corta. Você para a caminhonete, desce com o carrinho, o paisagismo, tudo já foi pensado para caber o carrinho lá, aquele que você vai sentado e cortando a grama. E é muito rápido, vai um cara passando ali, vai o outro fazendo as beiradas, né, os edges que fala, 15 minutos corta a grama, é impressionante. Então, as empresas trabalham por bairro, né? Então elas não vão pegar cliente lá do outro lado da cidade. Então, ou se ela pegar, ela vai ter um monte de cliente naquela região. Então ela vai fazendo dos vizinhos. Então, num dia, você faz fácil 10, 15 clientes. É um absurdo, você fica zonzo, meu Deus do céu. É muito diferente. Uma empresa de gramado, às vezes, também trabalha com irrigação, ou não, a empresa de irrigação é só de irrigação. Daí você tem uma outra empresa que vai fazer só execução de jardim. Daí é uma empresa separada. Daí tem mais uma série de subdivisões ali dentro do paisagismo. E é interessante que, por exemplo, a empresa que eu trabalhava lá nos Estados Unidos, quando chegava no inverno não tinha trabalho, né? não tinha jardim para cuidar, porque estava tudo coberto de neve. Então, no começo do inverno, como lá é invertido as estações, né? A empresa, no começo do inverno, instala luz de Natal, e depois que já está todo mundo instalado luz de Natal, eles fazem remoção de neve. Mas por que eu estou falando isso? Para falar que nos Estados Unidos o mercado é muito mais nichado, as empresas são específicas, são especializadas, e eu acho que o nosso caminho é ir por aí também. A gente tem que se especializar, a gente tem que oferecer coisas diferentes para os clientes. Mas ok, então já falei da questão de ser amador. Então, daí, dentro da questão do amadorismo, tem a questão da informalidade, que é um problema seríssimo. O que acontece? A maior parte dos profissionais de paisagismo e jardinagem são informais. Então eles não emitem nota fiscal, eles não recolhem impostos, eles não recolhem previdência social, então nunca vai se aposentar. E isso também tiram eles do jogo quando você está falando de clientes maiores, condomínios, empresas, ou clientes de alto padrão que exigem nota fiscal, eles sempre vão exigir. Então tem uma série de coisas que começam que não estão acessíveis e disponíveis para quem não está formalizado. Além disso, existem vários fornecedores que exigem que você tenha um CNPJ naquela área de atuação para ele poder te fornecer.
Então, os melhores fornecedores, na verdade, eles só trabalham dessa forma. Eles precisam emitir nota fiscal para um CNPJ de um prestador de serviço. Então, se você não tem isso, você vai ter esse tipo de dificuldade. Então, não tem jeito, você tem que se formalizar. Além do que, é um crime fiscal também, você precisa se formalizar, porque você pode ter problemas no dia fiscais por não tá formalizado, você pode ter problemas trabalhistas de alguém que trabalha com você, mesmo sendo informal, te processar. Então tem tanto risco, tanto problema envolvido nisso, que não vale a pena. Esse tipo de profissional está ficando para trás, tá virando um dinossauro dentro do mercado. Então a gente precisa ter essa mente. Se você quer crescer, você precisa se formalizar. E daí, quais que são então os 5 passos para você se formalizar? Primeiro passo é o mais... não, aliás, não é esse que é o mais... Todos são importantes, tá? Eu não abriria mão de nenhum. Mas o primeiro passo, e provavelmente você já pensou nisso, é criar a sua marca. Então você precisa ter uma marca da sua empresa. A sua empresa vai ter que ter um nome. Então, qual que vai ser esse nome? A gente tem a tendência de querer simplificar e querer fazer um nome baseado ali, ou alguma referência óbvia à natureza, ao jardim em si, ou ao nosso nome. Ok, você pode fazer ali, eu posso fazer João Paulo Jardinagem, ok. Só que quando você tem o teu objetivo é atingir um certo nível de cliente, um cliente de alto padrão, por exemplo, você tem que pensar numa marca que vai conversar e vai atrair esse tipo de cliente. Que talvez um João Paulo Jardinagem não seja o melhor. O Antônio é de 850 quilômetros de Belém, no Pará. Que legal, Antônio. Eu não conheço o Pará, ninguém que conheci. Conheço o Amazonas. O Pará eu não conheço. Então, você tem que pensar muito bem nisso. No meu caso, o que eu fiz quando eu criei a minha marca? Muita gente me pergunta o que é Acer House, o que quer dizer. Acer é um gênero botânico de uma espécie de árvore, é aquela árvore da bandeira do Canadá, e House é casa em alemão. Então é meio que como se fosse uma casa na árvore, casa do Acer. Mas, na verdade, foi escolhido esse nome mais pela sonoridade do que pelo significado em si. Foi difícil de chegar no nome e tinha definido que eu queria que o House fizesse parte, e daí o Acer veio de uma outra ideia, enfim, a sonoridade casou e deu certo. No começo eu não gostei muito, mas hoje eu gosto muito do nome da empresa. E colou, né? Isso que é o mais importante, colou. O mercado aceitou, as pessoas já conhecem a marca e tudo mais, mas vamos lá. O que eu fiz para criar minha marca? Quando eu tive meus primeiros 2 clientes, um de irrigação e outro de jardim vertical, meus primeiros clientes aqui no Brasil desse nicho, e a partir deles eu defini que eu ia abrir a Acer House do jeito que ela é hoje, com o dinheiro dessa... Eu estava sem dinheiro nenhum, estava zerado, estava desempregado. Com o dinheiro desses clientes, o lucro dessas obras, eu paguei uma empresa de comunicação. Procurei várias empresas de comunicação e escolhi a que eu contratei, que chama Letra D, e eles fizeram o branding, que é a criação da marca, e o naming, que é a criação do nome, né? Tem uma diferença entre nome e marca, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas então eu contratei alguém para desenvolver essa marca, e para mim fez toda a diferença. Se eu não tivesse a Acer House do jeito que ela foi formatada, né, essa logomarca aqui desde o começo, provavelmente eu não teria chegado onde eu cheguei, que foi muito além do que eu esperava, né? Agora, claro que a gente quer chegar ainda mais longe, mas eu não esperava que tudo acontecesse tão rápido, e aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. Se eu não tivesse uma marca formatada, porque com ela eu consigo criar uma estratégia de marketing mais acertada, consigo trabalhar melhor no Instagram, consigo trabalhar nas redes sociais, consigo criar um site, cartão de visita. Você dá uma cara para esse CNPJ que você vai criar é super importante. E daí tem toda uma inteligência por trás, uma estratégia por trás. Por isso que simplesmente chegar lá e criar
João Paulo Jardinagem, João Paulo Paisagismo, não é a melhor estratégia. Então, não é um serviço barato para contratar uma empresa para fazer isso. Na época eu paguei uns R$2.000, hoje eu imagino que deve estar o dobro já. Mas você também consegue achar profissionais por um valor mais baixo. Só tem que confiar, né? Tem que sentir confiança na hora de contratar. Mas você, com certeza procurando você consegue. E daí você tendo esse primeiro passo, que é criar o nome da sua empresa, tendo a sua marca, tem um outro detalhe que está meio que casado, tem um segundo passo que está meio que casado com esse, que é fazer um plano de negócios. Plano de negócios assusta a gente falar, né? Ai meu Deus, fazer aquela papelada lá, aquela teoria toda lá, não vale de nada, ficar guardado, esquecido. Eu concordo em partes, mas hoje existem planos de negócio muito mais enxutos, que na verdade eles te dão um guia para você pensar direito o que você vai oferecer. Por exemplo, eu fui numa praça de alimentação de um supermercado aqui de Curitiba, um supermercado grande, e tinha aberto um estabelecimento de comida lá que tinha uma marca legal, tinha uma logomarca legal, não lembro o nome, acho que era Yami Yami, uma coisa assim. E daí, olhando de longe, parecia que eles eram especializados em sanduíches meio estilo Subway, assim. Só que daí você vai ver o cardápio, tem isso. Tem esses sanduíches, tem sopa, tem pastel, tem coxinha, tem... enfim, tem um monte de coisa. Numa praça de alimentação onde todo mundo é especializado. É uma bagunça. Tipo, o cara não sabe o que ele quer atender, o que ele quer vender, quem que ele quer atender. Quando você não tem essa clareza, você começa a tirar para todo lado, não vai dar certo. Então, o mais importante do plano de negócio é você estabelecer estratégia. Não é que você vai seguir exatamente o que você escreveu ali, não é para ser um calhamaço gigantesco. Hoje um plano de negócio, estilo Canvas, ele tem algumas ideias principais ali, tem até um formato que você pode imprimir, pendurar na parede, colar com um post-it, eu acho que isso é excelente. E ali você vai dizer quem que é o teu público-alvo, né? Quem que são os seus clientes, quem que são os seus fornecedores, enfim, tem vários itens que você vai definindo para você saber exatamente quem que você quer atingir. E a partir do momento que você identificar o que você vai vender, para quem que você vai vender, isso vai também te ajudar a definir a tua marca. Porque se você está fazendo uma empresa para, sei lá, uma empresa de alimentação, por exemplo, se você quer atingir a classe C, você vai ter um tipo de abordagem, a tua empresa vai ter uma cara. Agora, se você quer atingir a classe A, é outra, totalmente diferente. Então você tem que você tem que pensar na tua empresa de uma forma que ela vai atender o público que você quer atingir. E a gente está falando de paisagismo, são grandes as chances de que você esteja querendo atingir esse público de alto padrão. Então, você criou a sua marca, criou o plano de negócio. Próximo passo, procurar um contador. Por quê? Você precisa de um contador para formalizar de fato. Esse é o passo mais importante, ou na verdade, esse é o passo da sua formalização em si. Porque você precisa de um contador para poder formalizar a sua empresa, com exceção de que, vamos abrir um parênteses, com a exceção de que você decidiu abrir uma MEI. Se você abrir uma MEI, você consegue rapidamente, só colocar no Google aí, em meia hora você já abriu sua MEI. Só que a MEI tem vários poréns. Eu estou considerando que a empresa que a gente está falando é uma empresa que já existe, né? É uma empresa que já existe e que só precisa ser formalizada. Então você já tem um faturamento. Qual que é o problema da MEI? O problema da MEI é o limite de faturamento. Você só pode faturar R$81 mil por ano e você só pode ter um empregado registrado. R$81 mil por ano dá R$6.750 por mês. R$6.750 por mês, um jardim vertical, por exemplo, no primeiro você já estourou. Um paisagismo, claro, você pode fazer paisagismo mais simples, mas é muito fácil chegar nesse valor por mês trabalhando com paisagismo. Tem um projeto de lei agora que tem a intenção de mudar o teto da MEI para R$130 mil por ano, que daria R$10.833 por mês. E daí você poderia ter 2 funcionários. Melhora um pouco, mas
ainda não é o ideal. Se você está com o pé atrás ainda, você, não quero abrir uma limitada, não quero abrir uma empresa ainda porque eu não sei se vai dar certo. Cara, se você entrar com esse pensamento, você já não vai dar certo mesmo. Então, beleza, quer entrar com a MEI? Ok. Aí, a partir do momento que você estourar esse faturamento, você vai ter que migrar para uma limitada ou uma outra pessoa jurídica. Professor Luiz Servilha. Parabéns pelo conteúdo. Excelente para o dia a dia de qualquer empreendedor. Abraço, João. Desejo muito sucesso sempre. Valeu, Luiz. Luiz foi nosso primeiro financeiro aqui da Ser House. Obrigado, Luiz, por acompanhar aí. Satisfação ter você aqui. Então, MEI sim é uma opção, mas eu acho que não é a melhor opção para quem trabalha com o paisagismo. E além do que, se você tiver formação em uma empresa que tem conselho de classe, por exemplo, agrônomo, arquiteto, enfim, tem uma lei que proíbe você de exercer ela através de uma MEI. Então, se você for agrônomo, por exemplo, você pode até abrir a MEI, tudo bem, mas você nunca vai poder, como eu posso dizer, você não vai poder prestar serviços como um engenheiro agrônomo ou como arquiteto, enfim, dentro da tua empresa. Você não vai poder emitir nota, emitir uma RT, por exemplo, enfim. Então, como eu estava dizendo, se você não for abrir uma MEI, você vai necessariamente precisar de um contador. E aí é muito importante, eu já fiz uma live sobre isso, já falei sobre isso, já fiz postagem sobre isso. Contador, você tem que escolher um contador bom, não é o melhor contador só para abrir seu CNPJ. Você precisa de um bom contador, porque ele é um parceiro fundamental no dia a dia da empresa. E se ele te deixar na mão, se for um contador que não te leva a sério, porque você contratou ele só para abrir o CNPJ e ele não está interessado em te atender porque ele tem clientes maiores, enfim, você vai passar apertado, porque um dia você vai precisar dos documentos relativos àquele período que ele te atendeu e você talvez não tenha, tá bom? Tá. Então, o que o contador vai fazer por você, né? O que faz parte desse pacote? Ele vai elaborar um contrato social. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, você precisa do contador para elaborar o contrato social. Ele vai fazer o teu registro na junta comercial, super importante, você precisa ter o registro. Ele vai fazer a tua inscrição municipal e estadual. A inscrição municipal serve para você emitir nota fiscal de prestação de serviço e a inscrição estadual é para emitir nota fiscal de venda. Muito importante, você vai sempre emitir os dois tipos de notas fiscais. Você vai emitir de serviço só referente à mão de obra do serviço que você contratou. Por exemplo, você fechou um jardim de R$10.000 e 2 é referente à mão de obra. Então você vai emitir uma nota fiscal na prefeitura de R$2.000 da mão de obra. E daí todo o restante, que são os materiais, você vai emitir uma DANF junto à Receita do Estado pela sua inscrição estadual. E daí você vai fornecer para o cliente 2 notas. Por quê? Você até poderia fazer, como eu já fiz errado, fornecer uma nota só de serviço e incluir tudo. Só que a tributação da venda de produto, da prestação de serviço é muito diferente. Da prestação de serviço é muito maior. Então você vai perder muito dinheiro se você fizer isso. Você precisa emitir 2 notas fiscais, senão você vai estar jogando dinheiro fora, tá bom? Além disso, o contador vai providenciar vistoria do corpo de bombeiros, se for necessário, geralmente mas às vezes você nem tem a sede, né? Você tem o CNPJ, mas não tem a sede da empresa. Daí existem soluções para quando você não tem um escritório ainda. E você não precisa ter no começo, tá? As licenças que você tem que ter e todos os demais documentos, licença ambiental, sanitária, vistoria de cumprimento de normas de segurança, enfim, vai ser o contador que vai fazer isso. O contador também vai definir quais vão ser os seus KNAIs. KNAI é um código que está dentro do teu CNPJ, que vai dizer qual tipo de serviço que você vai prestar. Então, o mais comum é atividades paisagísticas. Esse tipo de serviço, ele tem uma
uma alíquota de contribuição. Então, e além disso, mas você pode ter também, por exemplo, um KNAI de venda e comércio de plantas ornamentais, uma coisa assim. Que daí você vai usar ele para fazer da venda dos produtos. Enfim, isso parece grego que eu estou falando, mas é o contador que vai te ajudar. E isso é super importante, porque ele vai definir qual que é o teu KNAI principal. E dependendo de qual for o teu KNAI principal, isso vai determinar, por exemplo, qual que é o teu sindicato tanto patronal quanto dos trabalhadores. Isso tem um impacto tremendo na sua empresa. Você não faz ideia do que eu estou falando, você tem que se preocupar com isso. Tem que acender uma luz vermelha na tua cabeça, aí você precisa entender minimamente disso. Quando você determina, quando o contador te ajuda a escolher qual é o melhor sindicato para você, patronal e dos trabalhadores, isso tem uma série de implicâncias. Por exemplo, tem o dissídio, tem a convenção coletiva. Isso daí vai determinar, por exemplo, qual que é o piso salarial dos seus funcionários. Você vai ter jardineiro, então, quanto que é o mínimo que o jardineiro pode receber na tua cidade? Não é o salário mínimo. Pode ser, eu não lembro quanto que é aqui em Curitiba, aqui na empresa, eu não lembro se é 1.600, uma coisa assim. Isso tem um impacto muito grande. Isso vai impactar, por exemplo, se ele te jogar no sindicato dos trabalhadores da construção civil, tem uma série de questões. Tem um horário de descanso diferenciado, enfim, tem um monte de exigência extra. Então você tem que cuidar, não dá para simplesmente aceitar ele te colocar em qualquer sindicato. Isso é um problema muito grave, é uma questão muito grave. Você tem que saber aonde que ele está te colocando. E quando a gente é novinho, um empreendedor novo, a gente não sabe. Isso daí pode dar um pepino depois, porque para você mudar de sindicato tem uma série de questões que a gente tem que avaliar. Deixa eu ver quem mais. Ariosvaldo Souza. Oi, Ariosvaldo, tudo bom? Tá. Que mais? Acho que falei. Então, contador, ele é fundamental, ele vai fazer um monte de coisa para você. Quando o contador terminar esse primeiro trabalho inicial que ele vai ter com você, você vai sair cheio de documentação. Quer ver? Deixa eu pegar os documentos aqui. Ó. Isso aqui é o contador que faz. Se você tentar fazer isso sozinho, nem sei se dá, mas eu acho que não consegue não. Mas você vai ficar louco. Mas isso aqui, ó, é o alvará de funcionamento da Acer House. Acer House Irrigação e Paisagismo. Esse daqui é o como fala, licenciamento do Corpo de Bombeiros. Então, é o tipo de documento que o teu contador vai tirar para você. Não dá para você ir lá no Corpo de Bombeiros e você tirar. Você precisa do seu contador, tá bom? Muba Natan Muba. Vai ficar salva? Vai sim, Natan. Vai sim, vai ficar aqui no perfil, tá bom? Beleza? Então, muitas estrelinhas aí, muitos asteriscos no contador, fundamental. Peraí que eu tinha feito tá. De posse desses documentos todos, quer dizer, não todos, não vai precisar de todos, mas você tendo o teu CNPJ, o próximo passo é abrir uma conta no banco. Isso é ultra importante. Pessoal, banco é um saco, eu sei, mas a gente vai precisar dele um dia. O que eu recomendo para vocês? Se você já tem um bom relacionamento com o seu banco, geralmente não tem, né? Se você já tem um gerente que atende bem, o segredo do banco, para mim, o segredo do banco é ter um bom gerente. Eu ralei muito até achar um gerente bom, graças a Deus, hoje eu tenho um gerente que, olha, só não dou um presente para ele, porque ele não pode, porque ele é funcionário público, mas é o meu gerente da Caixa. E olha, pessoal, regra número 1, se tratando em bancos, abra uma conta na Caixa. Você precisa ter uma conta na Caixa. Por quê? Porque existe uma série de programas do governo para ajudar o empreendedor. E quase todos são através da Caixa Econômica Federal. Você consegue através de outros bancos? Consegue, mas a Caixa tem muito mais, é muito mais fácil ali para você ter acesso. Tem alguns que você tem que ter pela Caixa
Só que você tem que ter um relacionamento com o banco. Não adianta você, na hora que saiu uma verba lá, como falam, um recurso, tem uma linha de crédito, você ir lá bater na porta da caixa e pedir. Não, você tem que ter um relacionamento, você tem que ter a conta já aberta. Você até consegue, mas ele depende do gerente. Então, abra uma conta na caixa. Uma dica super importante. Independente se você vota em A, em B, isso não tem nada a ver com política, pessoal. Tem a ver com governo, tem a ver com programas de incentivo que sempre existiram no Brasil, só que, né, às vezes, enfim, eu não quero entrar nessa discussão aí, mas enfim, super importante, tenha uma conta na Caixa. Eu recomendo que, além da conta da Caixa, você também tenha uma conta em um banco digital, porque, aliás, em um banco digital que não cobre tarifa de Pix, não cobre, não fique te cobrando cesta, enfim, e existem algumas opções. Eu uso o Banco Inter. Por quê? Porque tem vários motivos, mas um dos maiores motivos pelo qual eu tenho uma conta no Banco Inter é que ele permite que a conta seja gerenciada por 2 pessoas, mesmo eu sendo sócio único da empresa. Ele permite que eu achei que tinha ouvido um barulho aqui dentro. Uma vez eu levei um susto numa live que caiu, foi um barulhão aqui dentro. Eu achei que estava entrando um ladrão. Mas dessa vez eu tranquei a porta. Eu fiquei com medo, eu fiquei na dúvida se era ladrão ou se era assombração na época. No fim, depois eu descobri que foi o interfone que caiu da parede e ficou chacoalhando. Mas enfim, o Banco Inter permite que você... Quer dizer, vários permitem, mas esse foi o mais fácil que a gente achou. Ele permite que eu crie para minha coordenadora financeira, que eu crie um usuário e ela possa programar pagamentos. Então ela vai lá, ela vê tudo que está na conta, mas ela não consegue movimentar o dinheiro. Ela vai lá e programa, por exemplo, o salário. Ela não consegue fazer a transferência, mas eu daí entro com o meu usuário e vou lá e aprovo. Então era muito difícil, porque antes eu tinha que ficar pegando a chave. Nossa, antes era pior ainda, que nem chave tinha, nem Pix tinha, né? Mas enfim, tinha que ficar fazendo a programação toda lá. O meu financeiro, o Lois, que estava aqui agora, me passava aqui o valor, a conta corrente, a agência, e eu fazia. Nossa, era um saco. Com o Inter, não. A pessoa que está no meu financeiro consegue fazer toda a programação, faz lá. O dinheiro só não sai da conta, eu tenho que ir lá e aprovar, daí sai. Então, o Banco Inter eu acho ótimo por isso. Além disso, além do que, ele também, se eu não me engano, ele deu cartão de crédito, não lembro. Deu sim. Isso é um outro ponto importantíssimo, já que estamos falando de banco. Pessoal, para quem está no começo, é muito difícil conseguir empréstimo de banco. É muito difícil. Você tem que ter o teu CPF, né? Você como pessoa física tem que ter um relacionamento muito bom com o banco para conseguir. No meu caso foi impossível. Demorou 4 anos para eu conseguir pegar dinheiro emprestado no banco. Foi um parto, foi muito difícil. E antes desse gerente que eu disse que eu tenho hoje na Caixa, os gerentes nem me atendiam. Eu tentava conversar com eles, nem me davam trela. Por quê? Porque eu, apesar de ser formalizado, eu não emitia a nota fiscal do jeito que eu deveria. Não por má fé, por sonegar, mas porque eu não tinha organização para isso. Eu era sozinho e tal, não emitia a nota fiscal do jeito que eu deveria. Daí, sem emissão de nota fiscal, você pode estar faturando milhões, aliás, você pode estar recebendo milhões na tua conta. Se não tiver o faturamento, que é a emissão de nota fiscal, o banco não entende que a tua empresa está dando dinheiro. Ele não tem como saber, porque ele não tem, teoricamente, acesso ao teu extrato para saber quanto que você está movimentando por mês. Então não basta você estar formalizado, você tem que emitir nota fiscal, super importante, tá? Mas, o que eu ia falar sobre isso? Enfim, banco, ele não empresta dinheiro para quem está realmente precisando. Você está endividado, você está desesperado, o banco não vai te ajudar. É impressionante, a não ser que você realmente tenha uma avaliação de crédito muito boa, que você não tenha nada protestado, que você tenha um relacionamento bom com o seu banco, daí ele vai te dar. Eu tenho uma frase que é ótima, que é: banco, ele te empresta um guarda-chuva quando está fazendo sol, porque está tudo bem, está fazendo sol. A hora que começa a chover, ele toma o guarda-chuva de você. Então, ele te empresta dinheiro quando você não precisa do dinheiro.
E quando você fica sem dinheiro, quando você está num aperto, ele tira o teu crédito. Então é foda, banco é foda. Mas você precisa de banco, tem que ter banco, não tem jeito. Eu conheço gente ainda que não tem Pix. Não dá pra acreditar que existam pessoas assim, mas eu conheço gente que todos os pagamentos têm que ser no dinheiro, porque a pessoa não tem conta no banco. Como que pode uma pessoa não ter conta no banco hoje em dia? Eu conheço uma pessoa que é assim, infelizmente. Mas, sem Pix não, pelo amor de Deus. Mas existem pessoas, Catiuxa, que acham, eu não sei, acho que é questão política, sei lá, que acham que o Pix é para o governo controlar o que a gente está gastando, depois cobrado imposto, sei lá, cair na malha fina, enfim, sei lá. Mas tem gente que não tem Pix, vai entender. Beleza, então você criou sua marca, fez o plano de negócio, procurou o contador para emitir uma série de documentos que você não vai emitir sozinho, só com ele, e abriu tua conta no banco. Beleza, a tua empresa está formalizada já, ela já existe, o contador te ajudou a escolher as melhores modalidades, as melhores escolhas ali para você abrir tua empresa, se você tem sócio, se você é sozinho, enfim, até a questão se você é casado ou não pesa na hora de abrir o CNPJ, né? Você tem escolhas diferentes que você vai fazendo. E agora que você está com a tua empresa formalizada, que a tua empresa tá de fato, ela existe juridicamente, é uma pessoa jurídica, exatamente, é uma pessoa jurídica. O PJ do CNPJ é pessoa jurídica, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A Catiuxa está dizendo que marcou hoje a reunião contadora. Catiuxa, você tem que sentir que a tua contadora que bateu o santo, que deu match ali. Você tem que sentir confiança. É a mesma coisa de escolher um advogado. Você tem que é uma pessoa que vai casar com você, com a tua empresa. Você vai precisar dela sempre. Você vai precisar dela para emitir suas guias de impostos que você tem que pagar. Quando você for ter funcionários, não sei se você já tem previsão para ter, se você já tem um informal, ela que vai fazer a tua folha de pagamentos. O contador trabalha pra caramba pra gente. Às vezes eu fico até pensando, nossa, mas eles fazem tudo isso pra mim só pelo valor que eu pago, porque assim, isso é importante. Quanto que custa um contador por mês? Eu acho que um valor ok de contabilidade para uma empresa de pequeno porte, micro, pequeno porte, é entre 300 e 500 reais. Muito acima disso está caro demais e muito abaixo também. A pessoa não vai te entregar porque você não está valendo a pena para ela. Não adianta você, porque o meu amigo, porque a contadora é mãe do amigo meu, daí você vai pagar 200 para ela e ela não vai querer te atender porque você só faz ela perder tempo e não dá dinheiro. Catiuxa, previsão de 9 funcionários. Que legal, Catiuxa. Bastante gente, hein? Bastante gente. Isso aí, tem que formalizar mesmo. Então você está com a tua empresa, a tua pessoa jurídica constituída. Próximo passo, antes de mais nada, pessoal, próximo passo é vender. Você precisa vender. Então, estabeleça uma estratégia de marketing. E quando eu falo marketing, não é só criar conteúdo bonitinho no Instagram, não é isso. É como que eu vou fazer o cliente chegar até mim e me contratar. Esse que é o objetivo, é fazer venda. Dinheiro entrar na tua conta, aquela conta que você acabou de abrir. Então, e isso passa pelo processo de atendimento, de venda, de você ir lá e vender de fato. Então, você precisa ter uma estratégia. Como que você vai fazer os clientes chegarem até você? Tua empresa é nova, como que eles vão saber que você existe? Porque existem muitos outros concorrentes. Por que eles vão chegar até você? Como que eles vão chegar até você? E isso precisa de estratégia. Então, quinto ponto, estabelecer uma estratégia de marketing. Então, depois de um certo ponto, vocês vão ver que vários clientes começam a chegar sozinhos até você. Você não precisa gastar com anúncio, você não precisa fazer nada que ele venha até você. Mas você não pode depender disso, você precisa ter uma busca ativa por clientes, seja no Instagram, seja no Google, ou da forma antiga, né? Porta a porta, é uma possibilidade.
só que você vai gastar muita energia nisso. E fazendo parcerias, isso é fundamental, fazendo parcerias. Parceria com arquiteto, com construtora, não é algo que você vai começar fazendo na tua primeira semana, no teu primeiro mês. Você não vai, dificilmente você vai chegar sem portfólio nenhum, sem nunca ter feito nada, chegar para um arquiteto, para uma construtora e eles vão te dar atenção. Não vão. Porque eles não vão arriscar o nome deles indicando alguém em quem eles não podem confiar, porque não tem trabalho nenhum. Não vão só porque você, pelo seu sorriso e pelos seus olhos azuis, não vão. Eles precisam ver trabalho. Então, é uma construção, pode demorar um pouco para chegar nesse ponto, mas você vai chegar lá. Então, pessoal, esses são os 5 passos que eu listei para você formalizar a tua empresa. Criar o nome e marca da tua empresa, fazer um plano de negócios, procurar um contador para tirar toda a documentação e emitir o CNPJ, abrir conta bancária e estabelecer uma estratégia de marketing. Com isso, você vai ter uma empresa de fato, e daí o restante, questão de segurança do trabalho, questão de que mais? De equipe, tudo mais, é um passo depois. Mas você primeiro tem que montar a tua empresa e ter cliente, né? E um detalhe importante é que uma coisa, quando você é informal, você até pode se arriscar mais, porque o teu custo fixo é um pouco menor. Mas quando você é formalizado, você já começa a ter um custo fixo maior. Então você precisa ter um fluxo constante de clientes. Não dá mais para ser um bico, não dá para ser um trabalho que você faz para complementar a renda. Aliás, dá para ser um trabalho para complementar a renda, dá para ser um bico estando regularizado? Dá, mas para um negócio dar certo, você precisa pular com os 2 pés dentro dele e realmente fazer esse negócio a sua vida, porque se você não tratar ele dessa forma, ele não vai dar certo. E daí, essa história de vou esperar dar certo para daí fazer tudo isso, acaba que você nunca vai fazer tudo isso porque nunca deu certo, porque você não fez ele acontecer. Então, quando você abre um CNPJ, quando você abre uma conta bancária, quando você faz tudo o que precisa ser feito, você não tem mais, você não vai querer fazer dar errado, você vai ter que dar um jeito de dar certo. Então, o teu nível de comprometimento é muito maior. E é isso, pessoal. Amanhã, para os meus mentorados, vai ter uma aula extra sobre segurança do trabalho, sobre o ponto de vista patronal. Uma aula diferente de segurança do trabalho. A gente não vai estar falando lá sobre EPI, aliás, sobre como usar EPI, formas de evitar um acidente de trabalho. Isso tudo é super importante, claro. Mas a gente vai falar sobre preocupações que o empresário tem que ter quando se fala em segurança do trabalho, as consequências de ter problemas de segurança do trabalho, de ter acidentes, a questão da documentação que tem que estar sempre em dia, como que funciona o PCI-MSO, como você manda fazer de quanto tempo tem que atualizar, tem que refazer ele, questão de validade de EPI, porque dentro da segurança do trabalho também tem a questão trabalhista. Então, se você, por exemplo, tem um EPI que é compartilhado por colaboradores, você está sujeito a alguém ir lá te processar e você tem uma trabalhista ou se acontece alguma coisa, né, algum acidente. São várias preocupações que a gente tem que ter quando se tem uma empresa. A gente sempre abre uma empresa porque a gente é muito bom em alguma coisa, a gente se acha muito bom em alguma coisa. Mas depois que a gente está com a empresa aberta, a gente vê que aquilo que a gente sabe fazer, que a gente é muito bom em alguma coisa, é só um detalhe, só uma das coisas que a gente tem que fazer. E geralmente você acaba ensinando o funcionário a fazer e você só coordena. Daí você entende que tem mais 1 bilhão de coisas que você não fazia ideia e que você vai ter que dar um jeito de aprender. Ser empreendedor é uma das coisas mais desafiadoras que você pode escolher para fazer na sua vida. E segurança do trabalho está dentro disso. Então, os mentorados vão ter a chance aí de conversar com o Guilherme Nacal, que é técnico de segurança do McDonald's, e vai conversar com a gente aí sobre vários pontos aí. Então, pessoal, obrigado pela companhia. Na terça que vem, no mesmo horário, estaremos aqui falando sobre paisagismo, sobre
jardim vertical, sobre irrigação, sobre empreendedorismo. Obrigado por me acompanhar e até a próxima semana. Um abração. Tchau, tchau.